25, este homem de Deus, Davi, roga a Deus que livrasse ele dos seus inimigos. E no Salmo 26, Salmo 25, 16, Davi olha e diz: olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário. Um rei que tinha tudo, um rei que tinha dançarinas, tinha culto, tinha tudo que ele queria, tinha jardim, tinha palácio, tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha poder, era rei. Mas neste momento ele se sentia só. O dinheiro não adiantava a igreja, não adiantava o palácio, nada adiantava para este homem de Deus. E ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. No versículo 17 ele fala: ânsias do meu coração se tem multiplicado. No versículo 18 Davi ora e diz: olha para a minha aflição. E ainda no versículo 18 ele diz: olha para a minha dor, Senhor, porque vão se multiplicando. A minha dor está multiplicando, a minha solidão está grande, o aperto do meu coração está grande, e eu não sei o que fazer. Este homem estava sozinho, estava solitário. Em nome de Jesus eu quero te dizer nesta noite: Jesus enfrentou o jardim do Getsemane sozinho, aleluia, mas ele foi vitorioso. O inferno tentou matar Jesus, o inferno tentou tirar a alegria de Jesus, tentou extrair do coração de Jesus o plano da redenção. Até os seus discípulos te abandonaram, aqueles 3 que foram orar com ele. Jesus encontrou eles dormindo, encontrou eles adormecidos. E às vezes a crise se agrava na nossa vida e não tem ninguém para estar nos ajudando, ninguém para estar nos levantando, aleluia. Mas este homem de Deus, Elias, disse: Senhor, eu estou nesta crise sozinho. Amém? Não fique desanimado, não fique desanimada, aleluia, porque o Senhor, aleluia, tem bênção para ti aqui nessa noite. Elias, ele teve que fazer 3 grandes decisões para poder vencer a crise. No capítulo 18, versículo 19, ele fez a primeira decisão. E diz-nos a palavra de Deus, no versículo 19: agora, pois, envia a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. A primeira coisa para você ser vitorioso na crise: enfrente os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas aqui simbolizam tudo aquilo que não presta, que persegue a tua vida, que persegue o teu casamento, que persegue a tua vida espiritual, e que você tem que enfrentá-los. Não se vence uma guerra correndo do inimigo, ele sempre vai te perseguir. Você tem que enfrentar a guerra enfrentando o teu inimigo. Você tem que enfrentar o teu inimigo. Olhe para o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Saiba aonde está o teu inimigo, saiba quem é o teu inimigo, e vença eles enfrentando eles em nome de Jesus. Elias decidiu enfrentar os falsos profetas. Em nome de Jesus, escute: enquanto você não decidir enfrentar o que afronta a tua vida, o que está destruindo a tua vida, você nunca vai ser vitorioso, você nunca vai ser vitoriosa. Diga comigo nesta noite, em nome de Jesus: em nome de Jesus, eu vou enfrentar a minha crise. Meu irmão, não adianta você fugir da crise, não adianta você fugir para a Inglaterra, não adianta você fugir para o Brasil, não adianta você fugir para a Holanda,
não adianta fugir para Portugal, não adianta fugir do Brasil para a Itália, a crise sempre vai te perseguir. Você tem que parar de fugir do teu problema, você tem que parar de fugir da tua dificuldade, e nesta noite você tem que dizer: eu vou enfrentar esta crise, eu vou acabar com ela, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa crise que me persegue, essa dificuldade que me persegue, eu vou pisar nela nesta noite, eu vou sair daqui nesta noite com a vitória, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Levante tua mão nesta noite e dê glórias ao nome do Senhor, porque Deus, Ele vai te dar a bênção se você decidir enfrentar. Mas Elias era mais ousado, ele era profeta de Deus, como você é homem de Deus, como você é mulher de Deus. No capítulo 18, versículo 21, diz que Elias fez o seguinte: Elias se chegou a todo o povo e disse, aleluia, a segunda coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que chamar as pessoas para começar a contar a bênção que Deus vai te dar, a bênção que Deus vai manifestar na tua vida. Você tem coragem nesta noite? Você tem coragem de declarar a bênção de Deus sobre a tua vida? Você tem coragem de Deus para declarar a bênção de Deus sobre a tua crise? Amém? A Bíblia diz que Elias chamou o povo. Olha só, no capítulo 18, versículo 21. Então se chegou ao povo e disse: até quando vocês vão ficar dentro dos pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, sigam Baal. Se é Deus verdadeiro, sigam o Deus verdadeiro. E sabe o que é que o povo respondeu para o profeta Elias? Nada. O povo não respondeu nada. Eles ficaram em cima do muro e disseram: esse problema é do profeta. Esse problema do profeta, eu quero ver como é que ele vai sair. Eu quero ver como é que Elias vai sair desse problema. Eu quero ver como é que Elias vai sair dessa dificuldade. O povo não respondeu nada. Nós falamos que o profeta entrou em crise e ele entrou sozinho. E até a hora que ele chamou o povo para declarar, o povo não respondeu. O povo não respondeu. Aleluia. Você já se deparou com uma crise que o povo não te responde? Que ninguém te responde? Que ninguém tem solução? Que ninguém diz o que fazer? Que ninguém sabe o que fazer? Pastor, me diga uma coisa, pastor. Pastor não sabe dizer. Pastor, o que é que eu faço? Eu vou para frente, eu vou para trás, meu irmão, não sei o que é que faz. Nós não sabemos o que fazer. E não temos ninguém para nos ajudar. No meio de uma crise, além de ficar sozinho, além de enfrentar, nós temos que chamar o povo. E às vezes o povo não responde nada. O povo teria que enfrentar a crise, nem que fosse pela presença do profeta, mas aquele povo teria que ver a crise, e aquele povo teria que ver a vitória de Deus pela vida do profeta por meio da crise. Eu quero te desafiar nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te desafiar nesta noite. Você vai fazer uma coisa nesta noite. Você vai chamar o teu problema. Você vai chamar a pessoa que tem problema. Aleluia. Para ela ver a vitória tua. Para ela ver a bandeira da vitória ser estendida sobre a tua vida. Sobre a tua vida material. Sobre a tua vida espiritual. Aleluia. Deus, Ele vai começar a se manifestar na tua vida. Deus vai começar a abençoar a tua vida. E você não vai ficar com medo de declarar e de chamar as pessoas. Não, meu irmão, eu quero que você nesta noite, em nome de Jesus, comece a chegar na sua casa, comece chegando no seu lar, comece a chegar para aquelas pessoas que te dizem que você é derrotado, e comece a dizer: o meu documento vai sair, a minha bênção vai sair, a minha casa vai ser comprada, a bênção vai acontecer na minha vida. Deus não te chamou para a derrota, Deus, Ele te chamou para você ser vitorioso. Não fique com medo das pessoas que estão ao teu redor.